Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Um bom dia a todos, os amigos, amigas, ouvintes, participantes do nosso Rondônia Espírita, que mais uma vez nos brinda com a oportunidade de ouvirmos uma amiga, neste caso, que vem de outros pampas, nos trazer a sua contribuição, falando-nos desse tema sempre atual, que é o amor, que é a nossa grande luta, né? E agradecemos pela oportunidade que o alto, os nossos amigos espirituais nos concedem, possibilitando este momento de união, de entendimento, na proximidade que a tecnologia nos oferece, pelos nossos canais do YouTube, do Facebook, também com a participação de redes parceiras, né, que ao final vou relacionar, e que repetem, né, a nossa programação. As redes parceiras, na verdade, são Web Rádio Espiritual Rio Grande do Sul, Rádio Portal da Luz Mato Grosso do Sul, TV de Luz de Pernambuco, Orson Peter Carrara de São Paulo, TV CECAL de Santa Catarina e o SEAC de Conchal, São Paulo. São todos os grupos, os amigos que se esforçam por tornar essa mensagem o mais divulgada possível. Hoje, com a nossa amiga de sempre, Naira, que vai aí nos ajudar na tradução do que é dito. Mais uma vez, agradecemos a sua presença, Naira. E a nossa amiga Sandra, que é uma trabalhadora que está atuando no Rio Grande do Sul, não é, Sandra? Você atua na Casa Allan Kardec e também atua na Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
né, como expositora, como coordenadora de estudo, como trabalhadora da mediunidade, já teve experiências também colaborando com o Movimento Espírita do Paraná, não é isso? E profissionalmente, apesar de que as pessoas sempre, quando perguntam, parece que uma coisa não encaixa com a outra, mas, na verdade, tudo se encaixa. A Sandra, apesar de estar falando sempre de temas espíritas, está falando, é advogada. Então, é uma espírita advogada, não é uma advogada espírita. Me permita o proposital trocadilho, né? Ou seja, quando alguém pergunta a profissão, eu fico sempre assim meio, o que digo? Porque parece que a profissão é que me define, na verdade. Eu é que defino a profissão onde atuo, né? Então, a Sandra aí é uma trabalhadora de longa data, é uma expositora experiente que hoje está conosco para nos falar do amor. Seja bem-vinda, Sandra. Traga-nos as suas palavras iniciais antes de que eu faça a nossa leitura e prece inicial aí. Bom dia, pessoal. É uma grande alegria poder estar convivendo com esse grupo de trabalhadores, com todos aqueles que nos assistem. A gente traz o abraço aqui do Sul. Hoje, felizmente, não é um abraço frio, porque a temperatura está ótima, estamos com um verãozinho inicial. Tivemos toda uma semana relativamente gostosa, quente, mas o nosso inverno, este ano, foi bem negativo. Chegamos a graus negativos, tivemos neve aqui no Rio Grande do Sul, mas, felizmente, hoje estamos com quase 30 graus, essa diferença climática. Mas, de qualquer forma, então, levamos esse abraço carinhoso e quente dos Pampas Gaúchos. Uma grande alegria poder estar com vocês. Oh, que bom! Vamos, então, dar início, propriamente, à nossa reunião de hoje. Vamos à nossa leitura do livro Fonte Viva, né? Todos conhecem, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje eu escolhi a lição 36, afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Isso está em João, Jesus está em João, capítulo 5, versículo 40. A narrativa de Emmanuel nos traz as seguintes considerações. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhes aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa,
mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Que lição, hein? Vamos, então, erguer os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, na sintonia com os nossos amigos da espiritualidade, para a nossa prece de abertura. Pai amado, Jesus, amado Mestre, amigos da espiritualidade, que conosco compartilhem esse momento de trabalho e de aprendizado. Rogamos o vosso amparo, o vosso auxílio para as atividades desta manhã, que tudo transcorra em um clima de tranquilidade, de segurança, de paz e de equilíbrio. Rogamos o vosso amparo, em particular, para a nossa irmã Sandra, a expositora da manhã de hoje, que ela siga sendo o canal das vossas inspirações e que possa nos trazer a contribuição de que necessitamos para refletir no tema que ela nos traz. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos iniciar os nossos trabalhos. Sandra está preparadíssima, Naira está preparadíssima, e eu vou sair para ficar no bastidor, assistindo a palestra. Está com você a palavra, Sandra. Fique à vontade, somos aqui seus ouvintes. Obrigado, Hermes. Então, reitero o nosso bom dia e o nosso desejo de plena paz. A passagem do Evangelho que vamos refletir na manhã de hoje, para podermos concluir ao final que não há outra solução senão o amor, daí porque a propositura do tema, o amor como solução, ela é do Evangelho de Mateus, e ela está inserida em 2 capítulos, ela foi inserida por Kardec, por Allan Kardec, em 2 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a importância que essa passagem tinha ao nosso codificador, que ele vai fazer inserir numa das obras básicas em 2 momentos diferentes. Ele vai inseri-la no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e depois, lá adiante, no capítulo 17, Sede perfeitos. Claro que há alterações de escolha de versículos. Eles estão redigidos com o acréscimo e com a supressão de algum versículo no 12 e no 17, mas o cerne da mensagem do mestre é absolutamente a mesma. Esse novo paradigma que ele veio propor, que é o amor. Isso está tanto no capítulo que nos propõe estendermos o amor ainda àqueles que não nos fazem o bem, que não nos têm como seus afetos, e naquele outro capítulo em que ele vai propor uma reflexão em torno do desenvolvimento das nossas potencialidades, porque esse é o objetivo do capítulo 17, que nós possamos compreender que nós temos imensas potencialidades na alma, porque somos filhos de nosso Pai, e se Ele é a perfeição absoluta, nós podemos vir a ser a perfeição relativa. Então, essa é a proposta do capítulo 17. Nesses 2 capítulos, a mensagem que abre os respectivos capítulos é esta que vamos propor a nossa reflexão dessa manhã de domingo, aonde Jesus vai nos dizer, e nós vamos preferir optar pela redação do capítulo 12, pelos versículos que ele insere no capítulo 12. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, Jesus, porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que face levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se somente amardes os que vos amam,
Que recompensa tereis disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudardes os vossos irmãos, que é que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Para que a vossa justiça seja abundante, amai os vossos inimigos. Realmente, nós fizemos uma construção íntima ao longo das nossas escolhas no exercício do livre-arbítrio. E não foram necessariamente boas escolhas, não foram necessariamente melhores construções, uma aprendizagem saudável, porque ela foi pautada na necessidade da violência como resposta a todas as provocações e aos convites da vida que não viessem ao atendimento dos nossos interesses. Allan Kardec terá a oportunidade de dizer, nos comentários ao capítulo 12, os primeiros comentários que ele faz no capítulo 12, que amar o próximo é um princípio da caridade. E amar o inimigo é o mais sublime aplicação deste princípio. Quer dizer, amar é o princípio da caridade. Aliás, caridade, o seu conceito, é amor em ação. Então, toda vez que nós exercemos amor, toda vez que nós procuramos concretizar amor, não só na ideologia, mas na prática, nas ações, nas atitudes, nós estamos fazendo caridade, nós estamos fazendo bem. Mas a mais sublime aplicação deste princípio, naturalmente, é o amor na sua execução mais complexa, mais desafiadora, mais difícil. Tanto mais eu estou fazendo bem, quanto mais difícil seja o exercício deste bem. É o simbolismo, por exemplo, da passagem da viúva no gasofilácio, ou ali na integração de algumas moedas, que era o que ela possuía. Muitos colocaram, segundo o relato do episódio, muitos colocaram muitos bens, derramaram fortunas para prestar homenagem no templo. Mas esta senhora deu apenas poucas moedas, de pouco valor. Seriam os nossos centavos hoje. E Jesus, no entanto, vai dizer aos apóstolos que ela deu mais do que todos. Por que ela deu mais do que todos se ela não deu monetariamente, financeiramente, praticamente nada? Se ela não expressou como os outros que deram em abundância? Porque ela deu tudo que ela tinha. Então ela foi ao máximo de se desprender do orgulho e do egoísmo. Sobremaneira nesse episódio do egoísmo. Ela, mais do que pensar em si, ela pensou na homenagem. Ela pensou no dar alguma coisa a alguém, independentemente de ter sido ou não uma grande doação. O fato aqui, a análise que se impõe aqui na passagem, não é da doação em si, porque a doação era irrisória. Não ajudaria efetivamente a ninguém, propriamente dito. O fato aqui não é esse. A análise aqui sugerida não é esta, mas é a do desprendimento dela. E não obstante não ter nada, ter se preocupado com alguém mais que não fosse ela própria. Então, de fato, nós fizemos um aprendizado que está pautado na violência e, neste caso, na expressão da violência através do desamor ou do ódio, se preferirmos, quando atacados
não no nosso ser propriamente dito, não atacados em termos de espírito propriamente dito, porque isso é inatacável, mas atacados no nosso egoísmo e no nosso orgulho. Porque somos atacados pelo desafeto, pelo desamor, pelas provocações. E isso mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que é o que, aliás, Kardec diz. Por que é a expressão mais sublime da caridade? Porque supera essas viciações morais. Mas vamos começar do começo. Houve, e isso é preciso que entendamos, uma aprendizagem no nosso mundo íntimo. A de resolvermos os conflitos através do desamor. Este é o paradigma antigo. E tinha até a sua razão de ser, provavelmente, porque naquele momento em que se constituía o povo judeu e ele saía do Egito, ele não tinha noção de pátria, de nação, porque fora escravizado durante longo tempo. Então, para que talvez esses sentimentos pudessem se construir nesse novo agrupamento humano que se formava e que precisava se constituir como um povo, como uma nação, talvez até houvesse a necessidade de repelir com alguma violência aquelas provocações. Daí porque, quem sabe, a aprendizagem tenha se constituído por essa razão. O fato histórico aqui também é irrelevante, porque o que se destaca de tudo isso é que construímos. E precisaremos entender o que se constitui exatamente numa aprendizagem, porque é essa que está inserida em nosso mundo íntimo. A aprendizagem é aquilo que nós fazemos espontaneamente. É a consolidação de uma informação, de um sentir, de um pensar, para que se produza um agir com espontaneidade. Então, esta aprendizagem, este paradigma equivocado, que era repelir tudo que não fosse da nossa conveniência, ele estabeleceu uma aprendizagem, e ela foi feita. Jesus, no entanto, vem nos propor um outro modelo de pensar, de sentir e de agir. E por isso a gente diz que ele vem propor um novo paradigma. Então, aprendestes o que foi dito, ele está reconhecendo. Ele está reconhecendo que naquele momento, e em nosso momento, ainda, infelizmente, o que nos governa são as aprendizagens equivocadas que fizemos. Porque, de qualquer maneira, será preciso entender que o passado espiritual de existências anteriores, as construções de existências anteriores, sejam positivas, sejam negativas, elas atuam no presente. Felizmente, nós não nos lembramos. Deus, nosso Pai, na sua bondade infinita, nos brindou com esquecimento. Mas é o esquecimento factual. Não o esquecimento das nossas construções. Não a ausência de construções anteriores atuando no momento em que nos encontramos. Porque, como dissemos, essas são as nossas aprendizagens, isso é o que a gente tem dentro. Felizmente, a gente não lembra nem por que tem. Mas o fato é que estas aprendizagens atuarão no presente. E daí porque Jesus propõe um novo paradigma. Porque se eu tiver um novo modelo para olhar, uma nova maneira de ver, de sentir, evidentemente eu vou fazer, ou lutar para fazer, outras construções. Outras aprendizagens. Que evidentemente terão a sua força em cada passo das nossas existências. Então, aprendestes o que foi dito, fato. E neste caso, no caso do amor em especial, nossas aprendizagens estão restritas ainda
ao vigor do orgulho e do egoísmo. Sobremaneira do egoísmo. E ainda, no caso do exercício do amor, restrito à luta por amar os nossos próximos. Aqueles que nos brindam com afetividade. Aqueles que correspondem o nosso afeto. E vejamos que ainda aí nós vivemos com algumas dificuldades. Porque para nós, no nosso processo evolutivo, não é fácil amar, nem os que amamos. Não é fácil amar nem os que nos amam. Não é fácil amar nem o nosso próximo. Porque nas nossas fantasias, nós ansiamos por reciprocidade em tudo. Pelo atendimento das nossas ilusões mais pueris. Se nós fazemos alguma coisa a alguém, prestamos algum serviço, ofertamos algum bem, presenteamos, por exemplo, nós queremos a reciprocidade. E quando a pessoa, por motivos vários, não corresponde, não nos devolve, nós ficamos frustrados. E esse conjunto de frustrações, se por acaso se der com uma específica pessoa, vai nos afastando dela. Nós não sabemos ainda fazer benefícios e não querer a devolução de benefícios. Daí porque nós ainda temos dificuldade para amar, mesmo os que amamos. Imaginemos um amigo que faça um aniversário e nós telefonamos. Qual é a nossa expectativa? Que quando nós fizermos aniversário, ele nos telefone. Tanto é verdade que, em não acontecendo, a gente vai cobrar dele, de uma maneira ou de outra. Ou a gente vai dizer a ele diretamente, olha, no teu aniversário eu te liguei, e no meu aniversário tu me esqueceu. Ou a gente vai ter uma certa mágoa, não vai dizer expressamente, mas vai atuar a partir do modelo da mágoa. A gente vai parar de telefonar para ele, a gente, quando telefona, não vai ser tão aberto. Enfim, alguma forma a gente vai achar de mostrar a ele que nós estamos desagradados com a atitude dele. Então, amar os amigos é desafiador. É um convite. Quantas vezes nós prestamos às pessoas do nosso convívio uma série de ações. Nós somos solidários, nós somos alegres, nós somos bondosos. E ficamos no aguardo de que isso se dê. Quanto nas famílias existe afastamento em função de que uma das partes não soube, não pôde, não quis devolver o benefício que recebeu. Agora, se por um lado é difícil amar o afeto, sobremaneira se nós colocarmos nos termos da passagem, fazer o bem àqueles que nos odeiam. E vamos imaginar nesse momento o odiar, não na sua expressão máxima, de alguém que nos faça mal, que doa, que conjecture o mal em relação a nós. Vamos pensar em inimigo como opositor, aquele que está do outro lado. E pode estar do outro lado um afeto, que contradiz aquilo que dizemos. Estamos num debate, estamos num diálogo, e ele nos contesta. Naquele momento, ele é nosso opositor. E, portanto, ele está no lado de alguém que não está amigo, que não está aderindo à minha tese. Não é agradável essa experiência. Porque nós queremos que as pessoas todas concordem conosco, pensem como nós, gostem do que gostamos. Ainda o diálogo, o debate de teses, de opiniões, de ideias, não é visto, sentido e praticado com tranquilidade. Quantas brigas se dão
quanto afastamentos familiares se dão por esporte, sobremaneira por futebol, e por política. Por opiniões divergentes no campo do esporte e por opiniões divergentes no campo da política. Poderia ser no campo de outras coisas, filmes, sabe-se lá o quê, que uma pessoa não concorde comigo. E nós, então, vamos debater sobre aquilo. E quanto esses debates resultam em afastamento, em discórdia, em separação, em desgostar, em ódio. Eu não quero mais falar com essa pessoa. Eu tenho uma amiga que estabeleceu, porque no sul aqui, na minha terra, as disputas futebolísticas são muito fortes, muito acirradas. Então ela estabeleceu que na sua casa, naqueles momentos de festa em que se reúne a família, claro que agora com a pandemia não estamos nos reunindo, mas se Deus quiser, logo em breve vamos nos reunir de novo fisicamente. Ela estabeleceu o seguinte: não se fala em futebol e não se fala em política. Tratamos de qualquer outro assunto, mas esses dois não. Porque destes dois acaba se transformando em desamor, em amar menos, e, portanto, dentro do sentir do ódio, porque não sabemos conversar sobre estes assuntos, e muitas vezes sobre assunto nenhum. Porque a pessoa egoísta, ela só consegue conversar com alguém que concorde 100% com ela. Então, é um subalterno, e não um dialogador. Isso tudo a gente está refletindo para que possamos nos dar conta do quanta dificuldade nós temos ainda de expressar e concretizar amor. Para que então possamos ir à compreensão da proposta revolucionária, e por isso é revolucionária, porque vem na contramão daquilo que já conseguimos exercitar, que ainda é muito pouco no que tange ao amor. Lázaro terá a oportunidade de dizer, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar da lei de amor, ele terá a oportunidade de dizer que nós estamos mais próximos da partida do que da chegada. E evidentemente chegaremos. Nós seremos boas pessoas, nós nos tornaremos espíritos puros, nós chegaremos a essa categoria, porque a lei é de evolução. Mas nós estamos, segundo o benfeitor, mais próximos da partida do que da chegada. Então, duas coisas procuramos trazer como reflexão até agora. Primeiro, o quanto as aprendizagens atuam na nossa vida. O quanto aquilo que já está consolidado em nosso mundo íntimo atua em nossa vida. E se vamos pensar em termos de aprendizagem aqui, pensemos as aprendizagens do passado. Aquelas que estão em nosso psiquismo. O quanto elas conduzem a nossa vida sem que a gente se dê conta. Porque essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de convivência, essa dificuldade de diálogo, está baseado em aprendizagens que foram feitas ao longo do tempo. A partir do paradigma que Jesus está colocando, que sabe que nós aprendemos. Amar o próximo e desamar aquele que não é próximo. Entendido assim, amar aquele que concorda comigo e desamar aquele que discorda de mim. Porque o que concorda comigo vem ao encontro do meu interesse, do meu egocentrismo. O que discorda de mim é meu opositor, consequentemente meu inimigo. E ele então apresenta esse paradigma novo, que é o amor. Em todas as circunstâncias e para com todas as pessoas. No primeiro momento, a força da antiga aprendizagem nos modelos tradicionais da nossa vida. Do quanto elas conduzem a nossa vida. E segundo,
o quanto é difícil ainda para o nosso desenvolvimento a expressão e a concretização do amor efetivamente. Mas é esta proposta que ele apresenta. E, evidentemente, se essa aprendizagem equivocada que nós fizemos em relação ao amor, ela faz força em nosso presente, ela atua em nosso presente, evidentemente que qualquer outra que façamos, inclusive se optarmos pelo novo paradigma proposto por Jesus, ela virá fazer força em algum momento, ela atuará em algum momento. Porque o que está consolidado atua na nossa realidade posta. Então, o que fazer? Praticamente falando. O que fazer em termos dessa aprendizagem equivocada e o que fazermos para podermos construir uma nova aprendizagem. Esse é o desafio. O que fazer em relação à aprendizagem equivocada? Primeiro, entendê-la. Que nós não a fizemos necessariamente por maldade. Pode ter sido a compreensão equivocada do processo do desafio da vida. Que ela resultou tão somente do exercício do livre-arbítrio. Por que nós estamos colocando isso? Para que nós possamos entender que de estrutural em nós não existe o mal. Estrutural em nós existe o bem, a ser desenvolvido ao longo das sucessivas reencarnações. Porque a nossa ordem interna é para a perfeição relativa. Então, entender que, eventualmente, aquela maneira que, às vezes, eu não consigo fazer adequada ao paradigma proposto por Jesus, não é porque eu sou uma pessoa má, uma pessoa que não tem jeito, uma pessoa que não vai melhorar, mas é tão somente porque eu construí uma maneira de entender as coisas a partir de uma lente equivocada. Eu vi uma provocação que desagravava o meu interesse. E como eu fui movida pelo egocentrismo, eu respondi da maneira equivocada que eu li. Eu entendi que eu tinha que fazer algo para me proteger. E segundo a minha maneira de entendimento, a única forma de proteção é agredir. Por isso que nós dissemos no início, que a nossa percepção em relação às provocações geraram em nós a aprendizagem de que somente com a violência nós solucionamos conflitos. Se não for com a violência, nós sairemos prejudicados. E evidentemente que a vida não nos sugere que nós sejamos prejudicados. Se nós formos lá a lei de conservação e a lei de destruição em O Livro dos Espíritos, sobremaneira a lei de destruição, nós vamos ver que a lei nos autoriza a defesa legítima. Significa dizer que nós não estamos na vida para que as pessoas façam conosco o que bem entenderem, inclusive nos violentem, nos machuquem. Quando Jesus nos sugeriu também, nos orientou também, que a gente desse uma face a quem bateu em outra, é evidente que a leitura da orientação não pode ser na palavra. Não pode a interpretação ser literal. E, portanto, se alguém está me machucando, eu deixo a pessoa continuar me machucando, porque aí eu estou cumprindo a lei divina. A leitura da orientação tem que ser dar àquele uma outra oportunidade. Virar a face a outra é dar àquele uma outra oportunidade, portanto, uma outra face. Se propõe caminhar 1000 passos, caminha 2000, quer dizer, vai além. Se alguém pleitear contra ti para te tomar a túnica, entrega o manto, quer dizer, não fica preso em discussões, em debates, e muitas vezes em viciações do ódio, do desagravo, do desamor, por coisas, por bagatelas. Nós precisamos aprender também a escolher as nossas lutas. Porque muitas vezes nós ficamos aprisionados
aprisionados em determinados conflitos por questões mínimas. Às vezes as famílias se desagregam por uma xícara, porque foi do antepassado e me lembro que no início da minha atividade profissional, eu atuei num caso, ainda como estagiária, de uma herança. Era uma determinada casa numa praia aqui no Rio Grande do Sul. Eu atuei como estagiária e o caso já vinha rolando. Eu me formei, eu comecei a minha atividade profissional e continuei atuando nesse caso. E não teve deslinde. Anos depois, muitos anos depois, eu estava na praia, onde tem a respectiva moradia, e passando à frente eu vi que estava caída, já completamente tomada pelas intempéries, atirada mesmo ao léu. E então, conversando com o meu antigo chefe, num almoço, ele me referiu que a disputa permanecia. Ninguém cedia. E o bem em si, que era objeto da disputa, estava se destruindo, já tinha ruído. Então, aprender a escolher as nossas lutas é imprescindível. Mas, de qualquer maneira, oferecer oportunidades diferenciadas a quem eventualmente não saiba ser adequado, correto, íntegro para conosco. Dar à pessoa uma outra oportunidade, como nós queremos que a vida nos dê outra oportunidade. Quantas vezes nós metemos os pés pelas mãos em muitas circunstâncias? Porque avaliamos mal, porque não prestamos atenção, porque deixamos nos levar por essa aprendizagem tola, que é de ver perigo em tudo. Nos deixamos levar por isso e atuamos de uma maneira que não seja a melhor. E quando nos damos conta disso, o que nós queremos é ser entendidos, é ser perdoados. É que nos deem, a própria pessoa nos dê uma outra oportunidade para a gente fazer diferente. E por que a gente não faz o mesmo? Então, efetivamente, nos darmos conta de que novas aprendizagens partem de novos paradigmas. E por isso a doutrina espírita é fundamental na nossa análise do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é imprescindível para a construção desses novos paradigmas. Porque ele analisa as máximas de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso que o entendimento, o aprofundamento nos princípios e nos conceitos trazidos em O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, é imprescindível para a construção de novos conceitos íntimos, de novos paradigmas interpretativos. Porque eles fazem uma nova leitura, não uma releitura, uma nova leitura, eles oferecem, nos propiciam uma nova leitura da realidade, para que então nós possamos lutar para implementar novas maneiras de sentir, para termos novas maneiras de agir. Porque eu ajo conforme eu sinto. E se eu não mudar o sentir, que é resultante do perceber, eu não tenho novas atitudes verdadeiras. Então, duas coisas se impõem na construção das aprendizagens. Primeiro, como nós dissemos, darmos-nos conta de que existe já alguma coisa consolidada e que isso atuará. Consequentemente, eu tenho que estabelecer em relação a tudo uma vigilância. E, de novo, recorremos a Jesus. Vigiai. É preciso que eu tenha atenção nos meus sentires, nas minhas percepções, e eu as questione. Por que eu estou vendo nisto uma agressão? Por que eu estou vendo nisso uma provocação? Porque às vezes a pessoa não tem a intenção de me provocar. Passou pela rua e não me cumprimentou. Talvez eu não tenha me visto. A minha leitura está sendo assim pelo paradigma que eu tenho dentro de mim.
de que eu tenho, fantasioso, de que eu tenho que ser atendido nos meus mínimos, nas minhas mínimas ilusões, nas minhas mínimas fantasias. Então, por quê? Atenção nas minhas percepções e nas minhas interpretações da realidade, que vão desencadear em mim algum sentir. Se eu desejo aprendizagem nova, que é amar efetivamente a tudo e a todos, e, por óbvio, dentro dos patamares e das condições pertinentes a cada processo evolutivo. Ninguém está falando em excelsitude, ninguém está falando em angelitude. Nós estamos falando no para passo. Se eu não quero mais ficar guindada ao aprendestes o que foi dito, aprisionada a essa aprendizagem doentia, se eu já desejo verdadeiramente isso, amar, eu preciso ter, num primeiro momento, atenção com minhas percepções, com minhas interpretações, que vão gerar os meus sentidos. Vigilância, portanto. A segunda condição, a partir deste entendimento adequado da lei divina, trazida por Jesus e relida pela doutrina espírita, por esses ensinamentos da lei trazidos pelo mestre e explicados pela doutrina espírita, verdadeiramente consolidado esses pilares interpretativos dentro de mim, a partir do aprofundamento conceitual da doutrina dos espíritos, eu tenho uma ferramenta imperiosa, forte, eficiente, para poder construir no mundo íntimo uma nova maneira de perceber, uma nova maneira de interpretar, portanto, uma nova maneira de sentir para vir a executar a ação, para agir. Não será fácil, evidentemente, até porque é uma outra aprendizagem no psiquismo. E eu preciso me desidentificar com ela. Como é que eu me desidentifico com alguma coisa? Quando eu me identifico com outra. Se eu tive uma maneira de interpretar, eu preciso que me ofereçam elementos para ter uma nova maneira de interpretar. E essa nova maneira de interpretar é o paradigma proposto por Jesus e explicado pela doutrina espírita. E aí, então, eu terei elementos para, ainda que eu queira o erro, não mais executá-lo, porque eu dou um basta. E ainda que naquele momento eu não deseje o acerto, eu já me desidentifico com o gostar do erro. E é o primeiro passo para o futuro acerto. Então, para exercer amor, é preciso sentir o amor. E essa é toda uma caminhada. E por isso que Jesus é revolucionário. Porque ele propõe toda uma caminhada em outros modelos. Ou melhor, em outro modelo. Que não é aquele comum. Porque se só amardes o que vos amo, que fazeis de excepcional? Se os publicanos também fazem. Se só saudardes os vossos pares, que fazem mais do que os outros, se os pagãos também fazem. Quer dizer, todo mundo faz o comum. O desafio do cristão é fazer diferente. O desafio do cristão é ser o sal da terra e a luz do mundo, dentro das possibilidades de cada um. Isso não é discussão. É possível que eu não tenha, neste momento, condições para fazer o máximo, porque o máximo é pertinente a quem tem condições de fazer o máximo. Mas não fazer o mínimo. Não se propor a realizar o mínimo possível. Este é o que se chama, esse é o fator preponderante na interpretação.
Por que que eu não faço o que eu posso? Que foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, por que a humanidade não faz todo o bem que lhe é possível. Kardec não perguntou todo o bem. Amplo sentido. Porque, evidentemente, que isso é característica daqueles que tenham condições para fazer. Espíritos nobres. Por que que o homem, a humanidade, não faz todo o bem que lhe é possível? E os espíritos respondem porque não tem interesse. Então, na medida que nós construamos elementos para gerar interesse, evidentemente que nós iremos apresentar comportamentos diferenciados. Quantos já apresentam hoje na face do orbe? Quantas pessoas já conseguem amar quem não conhecem? Entregar-se em um verdadeiro ato de amor por quem não lhe faz parte do clã? Quantas pessoas já se entregam a querer compreender os que lhes agravam? Quantas pessoas já não estão dispostas à paz na Terra, independente do modelo de pensar da criatura que se senta na outra ponta da mesa? Muitas. Nunca houve tanto amor na Terra quanto neste momento. Mas será preciso que ele se expresse em todos nós, que nós façamos como a viúva do conto, do relato de Jesus, entregando a nossa parcela de contribuição. E então, sim, fazendo a parte que nos é possível. E se nós pensarmos, então, no amor ao inimigo, no amor àquele que se antepõe ao nosso interesse e que ainda, muitas vezes, acaba nos ferindo, há o ferimento ilusório, porque eu faço uma leitura equivocada, a pessoa não queria me ferir, não tinha intenção de me ferir, e eu me feri pelo egocentrismo, pela maneira errada que eu leio as coisas, e há, evidentemente, o machucar proposital, de alguém que quis efetivamente machucar. E que nós, então, chamamos tradicionalmente de inimigo. Existe o inimigo da minha fantasia, existe o inimigo, aquele que se antepõe à minha maneira de pensar e de entender as coisas, e que dali pode se gerar um inimigo amplo sentido, e existe o inimigo amplo sentido, aquele que quando nós usamos a palavra inimigo, é o que vem à nossa mente. Alguém que nos machucou. Alguém que não nos ama. E que Jesus sugere que nós amemos. E aí a primeira coisa que nos vem à mente é: não é possível. Porque se já é difícil amar o que me ama, o que simplesmente se antagoniza comigo num diálogo, se aí eu já tenho ímpeto de desagravá-lo, de desamá-lo, de não corresponder ao princípio da lei, quanto mais aquele que me machucou, e me machucou de propósito. Porque existe esse também. Seja por motivos do passado, seja por motivos do presente, essa pessoa gerou em mim um prejuízo, e essa leitura está adequada. Houve um prejuízo. E aí Allan Kardec vem, então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer o que é amor neste passo. Acho belíssima a frase do mestre de Lyon, do nosso codificador. Porque na redação textual ele vai dizer: amar neste passo. Significa dizer que em outro passo é diferente. Para os espíritos que já construíram com mais solidez no mundo íntimo o amor, é diferente. Há espíritos que não se magoam, há um nível evolutivo que não se magoa. Mas, neste passo, há espíritos no nível evolutivo que eu posso engendrar a mais terrível ação no mal. Poderá atingir-lhes o corpo, mas não vai lhes atingir a alma. Se eles estiverem encarnados, podem atingi-los, machucá-los, como foi que fizemos com o nosso mestre, com o governador da Terra.
Mas isso não atingiu a alma. Então, há níveis evolutivos diferenciados, mas no nível que nos encontramos, é evidente que eu não posso sentir para alguém que me machuca de propósito o mesmo que eu sinto com aquele que eventualmente me machucou numa disputa, mas a sua intenção não foi essa. E eu me dou conta, passado um tempo. Há, evidentemente, um sentir para aquele que eu sei que me ama. E há um sentir diferenciado para aquele que eu sei que não me ama. Há uma maneira de vibrar o meu mundo íntimo e até a periferia da minha pele para aquele que produz e produzirá ações confiáveis e para aquele que eu não posso confiar. E Kardec vai dizer na interpretação do capítulo 12 que isso resulta, inclusive, de uma lei física fluídica. Porém, diz ele, amar neste passo significa alguma luta por sentir, não necessariamente uma afeição que está fora das leis naturais neste passo. Diz ele, então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Primeiro ponto. Desvincular-se disso. Nem rancor, nem desejo de vingança. Então, são 3 ações que nós precisamos lutar para nos desidentificar. O rancor, que é resultante da mágoa, e o desejo de agir para com ele como ele agiu conosco. E daí, por que dar a outra face? Eu posso não ter condições neste momento, e é perfeitamente compreensível, que eu ame a ele como eu amo o outro a quem eu posso confiar, que eu sei confiável, que eventualmente até errou comigo, mas não era a sua intenção. Mas o que eu não posso ter para com o malfeitor é a mesma atitude que ele está tendo comigo. Ainda que seja a pior atitude do mundo. E sequer posso agir da mesma maneira que ele agiu comigo. Portanto, me vingar. Isto nós já podemos. Que não tenhamos a condição de amar na plenitude, vá lá. Mas que insistamos no rancor e na vingança, isso já é superável. Que nós entreguemos a outra face neste limite que seja, de lutar para não me magoar, porque o prejuízo será meu, a mágoa faz mal, e lutar para não devolver-lhe o mal, isso já é possível no nosso nível evolutivo. Aquele de nós que se diz cristão. E, evidentemente, aquele de nós que se diz cristão espírita, porque ele tem um novo motivo para fazê-lo. Ele sabe o porquê de muitas ações doentias de um para com o outro. Ele sabe de relações do passado mal construídas e de sentires do passado mal aprendidos e que se expressam no presente. Muitas vezes a pessoa repetindo o ato e, portanto, voltando a me machucar. Porque muita gente diz, mas eu não fiz nada para ele. E não fez mesmo. Nesta, não fez. Então, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos a atuação do passado no presente, nós sabemos das nossas múltiplas relações que tivemos ao longo das existências. Consequentemente, nós sabemos da necessidade de não mais alimentar mágoas e rancores. Porque, como ensinou o capítulo 10 do Evangelho, isso nos fará mal. Isso nos aprisionará, inclusive do ponto de vista espiritual, nas sucessivas experiências. E não atuar da mesma maneira que ele atuou conosco. Isto é dar a outra face, no nível evolutivo que nos encontramos. Não há qualquer razão
qualquer fundamentação lógica na lei divina para que nós venhamos a agir da maneira doente para que agiram conosco. Então, amar neste passo é lutar para não ficar na dependência de afetos que nos amem, porque nós os amamos. É lutar para fazer diferente daquilo que eventualmente a gente receba, de desprezo, de desconsideração, de ingratidão, de desamor, de ações doentes. Tudo isso que nós lutarmos para fazer diferente no passo a passo, com as dificuldades que nos são próprias, um passo de cada vez, isso já será exercício de amor. Toda vez que eu não me vingo, eu já estou renunciando ao ódio. E eu estou dando o primeiro passo na concretização do amor. Toda vez que eu luto por expressar a pessoa de uma maneira diferenciada do que ela teve comigo, aprendendo o ato da misericórdia, que é o amor em ação, perdoando-lhe até os pequenos agravos, a cara feia, a ingratidão, no dia a dia, inclusive dentro do lar, eu já estou aprendendo a agir no paradigma proposto por Jesus, que é o amor. E assim se fortalecem os laços familiares, porque onde não há perdão e não há misericórdia, não há sentimento que resista, porque nós vamos acumulando dores e mágoas, nós vamos fortalecendo os laços positivos e vamos vencendo os aprisionamentos no paradigma anterior, que encontra-se ainda de alguma forma em nosso mundo íntimo. A proposta da manhã foi a reflexão para que percebamos que o amor, dentro das condições que nos é possível expressar, mas a luta por isso, no mundo íntimo para construir um paradigma do amor, vale a pena. É necessário. E é a única solução. Até porque somos reencarnacionistas, acreditamos na imortalidade da alma, daí sabermos que estes sentires prosseguem. E para o nosso próprio bem, o único sentir que nos interessa é aquele pautado na saúde, que é o exercício do amor. Convidamos, pois, aos amigos a refletirmos sobre isso. Como diria um grande poeta aqui do sul, do nosso Pampa gaúcho, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E a nossa não é. Porque nós somos criados por Deus nosso Pai, que é a majestade sublime, e criou seus filhos com a possibilidade de se tornarem relativamente perfeitos na amplitude e na plenitude do amor. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência e pelo carinho. Fiquemos em paz. Muitas reflexões. Gostei muito da sua exposição, Sandra. Muito clara, muito objetiva e muito profunda nas suas reflexões, né? Esse é um tema que eu adoro, mas hoje tive a oportunidade de ver alguns ângulos que nunca me ocorreram. Então, é assim que a gente aprende, sempre vendo como o outro vê. Isso nos ajuda a enriquecer a nossa caminhada. Então, nós agradecemos mais uma vez, minha amiga, pela sua disponibilidade, por estar conosco, pela Naira, que está sempre aí nos auxiliando na tradução para Libras. Agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que nos acompanham e que nos mandam as suas mensagens aqui no chat. Agradecemos as nossas redes parceiras que retransmitem para vários lugares do Brasil e até para o mundo, pelo que eu soube algumas vezes aí.
a nossa programação, rogando ao Mestre que nos abençoe sempre, que nos mantenha determinados nessa luta de colocarmos em prática aquilo que já aprendemos, mas que exige o esforço tão continuado, né? Se nós olharmos e lembrarmos da lição inicial que eu li, que eu abri por acaso, você fecha a sua palestra, na verdade, repetindo o que a lição inicial disse, né? Achar Jesus legal é fácil. Entender o que ele fala é fácil. Querer estar com ele, todo mundo quer. Agora tem que estar pronto para carregar a sua cruz, para fazer a sua força. E carregar a cruz é isso, né? É aprender a viver o que ele ensinou. É amar. Se isso exige uma luta, que a luta seja bem-vinda e que prossiga, né? Tá bom? Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, agradecendo, fecharmos, eu devolvo a palavra para você, Sandra, para que você possa fazer a nossa prece de encerramento, ou caso queira ainda alguma consideração final. E aí, ao final da sua prece, a nossa reunião estará encerrada. Apenas expressar novamente a gratidão pela oportunidade, pelo convívio, e deixar um abraço fraterno a todos os queridos amigos que conviveram conosco nessa manhã. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer, expressar a nossa gratidão pela oportunidade sublime de te reencontrar. Hoje, estás redivivo pelos excelentes ensinamentos dessa doutrina que tanto nos faz bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, por essa existência em que nos ofereces uma ferramenta eficiente na nossa caminhada na tua direção. Como nós queremos, Senhor, desta feita acertar. E por isso, além de te agradecer ao convívio com a espiritualidade fraterna, esses benfeitores que nos atendem, que nos tratam, que trazem aquilo que necessitamos aos nossos lares, aonde nos encontramos. Além de te agradecer pelo convívio fraterno com os irmãos, ainda rogar mais uma vez que a tua imensa bondade, que o teu amor excelente nos abençoe e nos guarde em paz. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos.